Olá! Sou a professora Lucília Lopes e aqui, com essa roupa escura que contrasta muito bem aqui com o colorido estúdio da Multirio. Estou aqui, adivinha, novamente com esses longos cachos em desalinho. Para quê? Para você, para te provocar ao menos uma reflexão que seja, por menor que seja. Você já sabe, né? É o nosso costume semanal já tem um tempo, hein? Parece incrível que chegamos ao século XXI sem conseguir extirpar do nosso momento presente o prejuízo humano que é a guerra. Só por esse item parece que a humanidade não evoluiu em nada. Parece que ainda continuamos a dar marcha ré, mesmo depois de tantos avanços tecnológicos que presenciamos todos os dias. O poeta Fernando Pessoa, sempre ele, escreveu inúmeros poemas a respeito desse tema. A maioria dos poemas que ele escreveu com esse tema está ali entre 1915 e 1917. Eu escolhi dois deles que resumem bem como o poeta entendia esse retrocesso humano. O primeiro deles, intitulado A Inutilidade de Guerras e de Revoluções, diz o seguinte, presta atenção. As guerras e as revoluções, há sempre uma ou outra em curso. Chegam, na leitura dos seus efeitos, a causar não horror, mas tédio. Não é a crueldade de todos aqueles mortos e feridos, o sacrifício de todos os que morrem batendo-se ou são mortos sem que se batam, que pesa duramente na alma. É a estupidez que sacrifica vidas e haveres a qualquer coisa inevitavelmente inútil. Todos os ideais e todas as ambições são um desvairo de comadres homens. Não há império que valha que por ele se parta uma boneca de criança. Não há ideal que mereça o sacrifício de um comboio de lata. Que império é útil ou que ideal lucrativo? Tudo é humanidade e a humanidade é sempre a mesma. Variável, mas inaperfeiçoável. Oscilante, mas improgressiva. Perante o curso inimplorável das coisas, a vida que tivemos sem saber como e perderemos sem saber quando, o jogo de mil xadrezes que é a vida em comum e luta, o tédio de contemplar sem utilidade o que se não realiza nunca. Que pode fazer o sábio se não pedir o repouso? O não ter que pensar em viver, pois basta ter que viver. Um pouco de lugar ao sol e ao ar, e ao menos o sonho de que há paz do outro lado de lá dos montes. Qual a parte que nos cabe enquanto espectadores inertes deste triste espetáculo da mesquinhez humana? Será que podemos colaborar para que episódios assim não se repitam a cada geração? Acredito que sim. Sempre há espaço para ações que contraponham esse tipo de exercício do horror. Atualmente observamos que muitas pessoas se colocaram à disposição para colaborar com refugiados de guerra
que necessitavam de ajuda. Mais que isso, foi possível acompanhar aí pelas redes sociais muitas pessoas que viajaram quilômetros para ajudar pessoas desconhecidas, que não tinham sequer o que comer, nem para onde ir, nem sabiam como continuar suas trajetórias frente ao horror de uma guerra que não dialogava em nada com quem eram e com o que acreditavam. Ao mesmo tempo que observamos, por meio da tecnologia atual, o desastre humano dos que se julgam senhores e proprietários dos destinos de muitos, vimos também o extremo oposto, em muito maior número. Acompanhe comigo se para cada equivocado que envergonha a condição humana, conseguimos observar milhares de outros que honram a evolução, a história e a humanidade com o que há de melhor nela, então essa conta não pode estar no vermelho. O que você acha? Há mais do que esperança. A matéria-prima para construir e restabelecer quem realmente somos, seres solidários por natureza. O segundo texto que eu escolhi para ilustrar episódios tristes de guerra é quase um chamado a esses humanos. Observe com atenção as palavras do poeta. Presta atenção. A guerra que aflige com os seus esquadrões o mundo é o tipo perfeito do erro da filosofia. A guerra, como tudo humano quer alterar, mas a guerra, mais do que tudo, quer alterar e alterar muito, e alterar depressa. Mas a guerra inflige a morte. E a morte é o desprezo do universo por nós. Tendo por consequência a morte, a guerra prova que é falsa. Sendo falsa, prova que é falso todo o querer alterar. Deixemos o universo exterior e os outros homens onde a natureza os pôs. Tudo é orgulho e inconsciência. Tudo é querer mexer-se, fazer coisas, deixar rasto. Para o coração e o comandante dos esquadrões, regressa aos bocados o universo exterior. A química direta da natureza não deixa lugar vago para o pensamento. A humanidade é uma revolta de escravos. A humanidade é um governo usurpado pelo povo. Existe porque usurpou, mas erra, porque usurpar é não ter direito. Deixai existir o mundo exterior e a humanidade natural. Paz a todas as coisas pré-humanas, mesmo no homem. Paz a essência inteiramente exterior do universo. Se o poeta Fernando Pessoa, já com os assombros da Primeira Guerra, tinha essas impressões, imagine ele hoje, sabendo tudo o que aconteceu depois. O que será que ele deixaria registrado para a humanidade? Para a gente ler aqui. Vamos fazer esse exercício? Já que no final desse segundo texto, o próprio poeta faz uma convocação aí pela paz, que tal continuar esse manifesto do escritor português? Crie você um manifesto a favor da paz. Utilize o seu poder de convencimento em palavras, um pouquinho elaboradas aí para que outros que pensem igual a você se juntem nessa causa. Aproveite para fazer um cartaz artístico
com um símbolo desse manifesto. Assim, você poderá criar uma página virtual ou, quem sabe, aí um espaço nas mídias sociais para juntar, para agregar diversas pessoas que também acreditem na mesma causa. Vamos fazer? Mas antes de eu me despedir, vamos conferir aqui como que eu fiz esse lettering. Quem sabe ele não te inspira aí para o seu cartaz de manifesto em favor da paz. Confere aí. O que não pode retroceder é a sua evolução enquanto ser pensante, espectador de uma época e colaborador da história que deverá ser contada com muito orgulho e honra. Eu estarei aqui, te esperando na próxima semana para mais uma reflexão construtiva e para a nossa aula semanal. Deixa de vir não, tá? Vou estar aqui te esperando. Tchau!